Amados irmãos, boa noite. Meu nome é José Armando, tenho 51 anos, nasci no Espírito Santo, na cidade de Guarapari. E, diferentemente de alguns irmãos, eu frequentei denominação com 10, 11 anos de idade, porque acompanhava minha mãe, né? Ela era de uma denominação, uma igreja chamada Adventista, e nesse período eu acompanhava ela. Depois nunca mais tive contato com denominação, e nesse período, nessa fase da minha vida aí, eu tive que começar a trabalhar muito cedo, porque meu pai era alcoólatra e tinha minha irmã mais velha. Eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Eu lembro que com 12, 13 anos eu ia para o mercado, estudava e acabava os estudos, ia para o mercado, levava uma caixinha de picolé, vendia meu picolé, ajudava os pescadores a encher as caixas de peixe, eles me davam 2 peixes, e eu juntava os peixes e vendia, às vezes levava para casa, e era uma espécie de arrimo da família, né, pelo fato de meu pai ser alcoólatra e parte do dinheiro dele ele deixava nos bares. Depois minha mãe teve mais três filhos, nós na verdade éramos em 5, né? E eu fiz esse papel até os 29 anos. Eu sempre ajudei muito a minha família. E com 29 anos, meu pai, por muita insistência da minha sobrinha, ele largou o vício do alcoolismo e passou a frequentar a denominação com a minha mãe. E minha mãe sempre me convidava para ir e nunca me despertou interesse, eu sempre via, nunca me tocou. E uma coisa que eu sempre deixava claro para todos é que eu nunca deixaria a minha cidade, né? Trabalhava na praia como guarda-vidas e mergulhador, gostava do que eu fazia, ainda gosto, tanto é que tem 30 anos que eu trabalho nessa área. Mas na praia como eu trabalhava mais, tirava o sustento da praia, eu me sentia melhor. Gostava muito da minha cidade, gosto da minha cidade. Mas em 1999 começou a mudar as coisas. Eu vim para Belo Horizonte, tinha uns amigos meus que estavam vindo para cá, num clube chamado Minas Tênis. Se pagava 3 vezes mais do que se paga na praia. E eu fiquei 1 ano na unidade em Lourdes. Depois fui transferido para a Lagoa dos Ingleses, porque lá ia ter embarcação e eu era habilitado, né? Sou habilitado para embarcações. Eu sou marinheiro de convés. Fiquei 2 anos aqui em Belo Horizonte. Voltei em 2001. Só que nessa fase aqui eu conheci a mãe dos meus filhos. Nós namoramos 3 meses, foi um namoro assim muito rápido, e eu falei para ela que eu queria voltar, porque aqui não era meu lugar, que eu não ia enraizar aqui. Voltei para Guarapari em 2001 e logo em seguida ela foi para lá, porque a família dela tinha apartamento lá, de apartamento veraneio, né? E ela disse que iria morar comigo. A família dela pôs uma objeção, família de classe média alta, e a mãe dela falou para mim que eu não tinha condições de criá-la, de cuidar, e eu vi aquilo como uma afronta para mim. Uma pessoa que desde de criança sempre trabalhou, sempre sustentou os irmãos, não ia conseguir sustentar uma mulher. E eu vi aquilo como uma afronta, eu falei, não, ela vai morar comigo, eu vou cuidar dela. Logo no começo que nós fomos morar junto, ela engravidou
e meu filho primogênito nasceu de 8 meses. E apesar de eu não frequentar denominações, eu li a Bíblia. E na tribo de Alda tinha um nome que me despertou interesse, que é Esrom. Eu coloquei esse nome no meu filho e é maravilhoso porque o pai já vinha cuidando da minha vida lá atrás, já vinha me conduzindo a minha vida. 3 meses depois do nascimento do meu filho, ela veio visitar a família aqui e pediu para que eu viesse, né? Porque ela não estava se adaptando lá e queria ficar próximo da mãe, do pai. E eu fiz isso, né? Primeiro filho, peguei, larguei a praia, né? E vim. Comecei a pagar aluguel aqui, foi muito difícil o começo. Depois eu arrumei, na verdade, 3 empregos. Trabalhava 2 à noite, 12 por 36 e um de dia como guarda-vidas em clube. Foi um período difícil porque eu não tinha vida social. Fiquei nesse ritmo por quase 7 anos. Aí financei um apartamento, paguei ele até rápido, né? Quando eu já tinha terminado de pagar, basicamente aí com 7 anos, veio o meu segundo filho, o Enzo. E foi maravilhoso porque ele nasceu, minha esposa na época já estava com 4 meses de gestação, não sabia. E quando foi no médico, o médico falou, ó, já está com 4 meses, né, de gestação. Meu filho nasceu de 7 meses, ela não teve nem tempo para curtir um pouco a gravidez e teve que ser um parto prematuro, que era, na verdade, os 2 partos foram prematuros, né, mas esse era mais arriscado. Meu primeiro filho nasceu de 8 meses e o segundo de 7 meses. A pressão dela estava muito alta, né? Estava com pré-eclâmpsia. Meu filho nasceu com uma formação, né, dos órgãos, ainda não estava formado, e foi para a UTI. Ele teve uma infecção generalizada e eu lembro que eu tive que voltar para Guarapari para resolver uma questão minha e pedi ao pai que restituísse a saúde do meu filho. Eu tinha dentro do meu coração plena certeza que isso ia acontecer. E chegando em Guarapari, eu liguei à tarde para minha esposa e ela me deu a notícia que eles iam dar alta para o meu filho, que a infecção tinha sumido e que ele estava bem, que já ia receber alta, que nem os médicos, eles não tinham explicação para o que tinha acontecido. Só que eu sabia o que tinha acontecido, né? A minha fé sempre foi muito tremenda, apesar de eu não ir em denominação. As coisas que aconteciam na minha vida é só o pai mesmo. E passei a cuidar da minha família. Só que aí eu comecei a ter um outro problema. Minha esposa, ela passou a beber muito, ingerir muita bebida alcoólica. E como não tinha vida social, né, ficava trabalhando muito, eu também passei a acompanhá-la para agradá-la, né? E acabou que eu praticamente fiquei viciado em beber em casa com ela, e se tornou uma rotina para a gente. Nisso começou a vir os problemas de discussão, de cobrança, né? E foi desgastando a relação até que eu já estava decidido a abandonar e deixar a família. Em 2015, eu
estava pensando em vender meu apartamento e dividir minha parte era dela, só que ela me convenceu, acabou que eu vendi e comprei uma casa. No começo da crise imobiliária, eu comprei uma casa no bairro Manacasa, uma casa até boa. E paguei também o restante em pouco tempo. Em 2017 eu entrei num clube chamado Sesc, em Minas Gerais, e trabalhava numa unidade chamada Carlos Prates, e me designaram para tirar um plantão na unidade Floresta. Lá eu conheci o irmão Lindomar. Até então eu já tinha ouvido falar dele, que ele, né, mais de 26 anos na área de guarda-vida, eu também um pouco mais. E essa área sempre se fala um de outro, quem conhece quem. E eu já é, ouvido falar do irmão Lindomar e ele também a mesma coisa. E ali se criou uma amizade, num dia que a gente ficou, a gente já se criou uma afinidade ali. E apesar dele trabalhar numa unidade e eu em outra, a gente manteve um vínculo de amizade ali. Em 2019 começou a pandemia, né? Nós ficamos em casa, o Sesc pagando, o governo pagando parte. E em outubro de 2020 nós fomos desligados do Sesc com a promessa de retorno assim que voltasse às atividades. A minha relação conjugal já estava bem desgastada e eu já não estava concordando com algumas coisas da minha esposa e não vou culpar ela. Então eu tive minha parcela de culpa também, né? Por me deixar levar pelo vício, né? De querer agradá-la. Então, assim, houve esse desgaste na relação e eu já estava decidida a voltar para Guarapari, já estava planejando minha aposentadoria e falava para todo mundo, né, que eu não ia enraizar aqui em Belo Horizonte, que essa era a hora de eu estar voltando, né? Que eu ia deixar meus filhos, mas com imóvel, com carro, ia deixar tudo para minha ex-esposa e ia recomeçar minha vida lá. Voltei no finalzinho de 2020 e no começo de 2021 comecei a trabalhar no novo emprego lá. E meu irmão caçula, João, pessoa boa, pessoa entendedora da palavra, ele estava trabalhando em Ouro Preto, na empresa da Vale, prestando serviço para a Vale. E ele era um conhecedor da palavra mesmo. Eu até depois falei com o irmão Lindomar, né, o quanto ele conhecia da palavra e às vezes era até boicotado por alguns pastores, porque ele argumentava tudo que um pastor ele discordava, ele argumentava e mostrava dentro da palavra e eles ficavam sem argumento com ele. Então eles meio que retalhavam meu irmão. Era uma pessoa muito boa, tinha um coração muito bom. E ele teve um surto em fevereiro. Eu consegui convencê-lo, né, acalmá-lo. Ele tinha uns surtos de alucinação que estava sendo perseguido. E eu consegui convencê-lo e nós depois conversando à noite na laje da casa da minha mãe, ele relatou para mim que o pai já tinha dito para ele que ele ia ser o primeiro dos irmãos aí. E que tanto ele como eu tinham um coração bom e que o pai estava esperando que nós fôssemos buscá-lo. E eu nunca vi meu irmão com semblante tão preocupado, que ele só andava rindo, só sorrindo. Onde ele chegava, ele trazia alegria mesmo. Pessoa boa, não via meu irmão criticar ninguém. Quando alguém ia falar alguma coisa com ele, ele desviava o assunto, ele cortava, sabe? Teve uma vez até que ele me repreendeu, que eu era brincalhão.
e chegou um amigo nosso e eu comecei a meio que brincar, sabe? Aquelas brincadeiras de zombando. Aí ele olhou para mim, depois que o amigo saiu, ele falou: meu irmão, você foi sarcástico. Aí eu fui pesquisar depois o que significava sarcástico. Eu fiquei sem graça, sabe? Meu irmão caçulo me repreendendo, mas ele tinha essa pureza, esse dom. Infelizmente, tinha dependência química e eu havia conversado com ele, ele falou que não tinha força para sair. E nesse dia ele me relatou que, né, o pai tinha mostrado para ele que ele ia ser o primeiro dos irmãos e que era para me buscar, que eu tinha um coração bom. Eu fiquei meio que sem entender. 2 dias depois, ele teve um outro surto e eu tentei contê-lo, contive ele, só que aí ele conseguiu sair. E assim, a gente acha que a pessoa vai voltar, né? E ele veio a perder a vida no mesmo lugar que ele estava levando meu pai numa ambulância. Meu pai deu o último suspiro. Ele perdeu a vida dele naquele lugar. Quem tirou a vida dele foi um menino que cortou o suprimento de ar dele, foi tentar contê-lo com o mata-leão, cortou o suprimento de ar. Ele teve uma parada cardiorrespiratória. E assim, eu vejo que foi muito espiritual, porque segundo a minha mãe, quando ele teve um surto, teve que 10 policiais segurar ele, porque ele era uma pessoa muito grande, tinha muita força. Então assim, ele não ia deixar qualquer um contê-lo. Então eu vejo que aquilo foi muito espiritual, né? E eu lembro que 10 minutos depois eu tive que dar a notícia para minha mãe do que tinha acontecido. Mas a conversa que eu tive com ele, parece que ele me preparou para aquilo tudo, para aquele momento, para mim fazer os trâmites lá de funerária, levar o corpo para Vitória, voltar para Guarapari, agilizar tudo que ninguém tinha cabeça. E eu me mantive firme para fazer isso. Apesar de ser dolorido, mas ele tinha me preparado para aquilo ali. Não só me preparado para aquele momento, mas para o que iria vir para a minha vida. Porque, igual eu falo, o pai já estava agindo na minha vida lá atrás, né? Por 4 vezes eu deixei Belo Horizonte, voltei para Guarapari, sempre tinha uma coisa que me trazia de volta e eu não sabia o que era. E depois que eu passou uma semana da morte dele, eu recebi uma ligação de Belo Horizonte, de um amigo meu, perguntando se eu não queria ministrar alguns cursos e trabalhar de freelance. E eu falei que sim, que eu viria, precisava também dar uma esparecida na mente, né? Pelo fato de ter perdido meu irmão, caçula. Tava um clima muito pesado, né? E voltei para Belo Horizonte. E foi logo em setembro de 2021, o SESC tinha me ligado para voltar a trabalhar e ainda tinha uma vaga. O irmão Lindomar era da unidade Floresta, a unidade Floresta não ia voltar, ele estava em Ipatinga. Eu liguei para ele, falei: olha, me ligaram, você podia ligar para um supervisor que está aqui na unidade, né? Porque o irmão Lindomar conhecia, o irmão Lindomar ligou e acabou que a gente passou a trabalhar junto na mesma unidade. E no decorrer do tempo eu falando com o irmão Lindomar sobre meu pai, sobre meu irmão, de como era, da minha trajetória aqui em Belo Horizonte, né? Que eu tinha conseguido aqui, na verdade foi como se eu tivesse corrido atrás do vento, que não tinha mais sentido para mim. E que meu sonho era voltar de novo para minha cidade, que eu iria aposentar, ia cuidar das terras, né? Ia cheio de... Mas aí eu falei do meu irmão
né, do que tinha acontecido e que eu estava meio que desmotivado por voltar para lá, porque do que tinha acontecido. E falei para ele do que meu irmão tinha relatado, né, a questão de eu buscar o pai, né, que ele tinha uma espiritualidade muito grande, o meu irmão. E eu não via meu irmão falar nesses nomes aí que o pessoal profere, sabe? Meu irmão se referia só como pai, ele não proferia esses nomes. Isso que era o mais maravilhoso. Então, o irmão Lindomar chegou para mim e falou assim: Ô Zé, você sabia que o nosso pai ele tem nome? E me apresentou os nomes. E quando ele me apresentou os nomes, foi como se eu tivesse despertado para aquilo que meu irmão me falou e tudo que ele estava me falando ali, me mostrando os nomes. Aí ele começou a me evangelizar ali, né? Então para mim foi maravilhoso, eu não tive nenhum tipo de dúvida. Não me veio nenhuma sombra de dúvida no coração. E eu passei a ouvir as ministrações e até cobrar mais o irmão Lindomar, né, para fazer a minha imersão. E dia 25 de abril, o irmão Isalino e o irmão Lindomar fizeram a minha imersão, né? Aquele velho homem foi morto. Eu automaticamente, quando eu fiz a minha imersão, para quem bebia todo dia, foi como se eu nunca tivesse bebido na minha vida. Assim, foi apagado da minha mente. Eles falam que é difícil você deixar uma dependência química, mas para mim foi como se eu nunca tivesse colocado álcool na boca, né? Então foi uma coisa maravilhosa. E desde então a minha vida mudou. Eu tive algumas provas, né? Uma delas foi que eu tive que sair definitivamente da minha casa, porque depois que eu fiz a minha imersão, a minha então esposa, né? Ela passou aí por uma seita chamada Luciferianismo com meu filho. Ela foi ao contrário do que eu acredito. Então, assim, foi mais uma prova. E eu conversando com os anciãos, o irmão Marco Beethoven, o irmão Bruno, e eles deixaram claro para mim que o espírito não pode compactuar com esse espírito do erro, né? O espírito da verdade não pode compactuar com o espírito do erro. E eu deixei definitivamente, cortei qualquer tipo de vínculo, né, com a minha ex-esposa. E hoje eu sou uma pessoa totalmente modificada. Hoje, se tem um sentido para a minha vida, eu consegui, para muitos, né, que algumas pessoas ficavam, você tem que brigar lá, porque você tem direito a casa, 50%, não sei o quê, sabe? Para mim, isso para mim não importa, eu não tenho mais essa apego aos bens aqui dessa terra, apego nenhum. A minha vida mudou totalmente. Então, assim, mais de 22 anos que eu estou aqui em Belo Horizonte, o pai já estava trilhando o meu caminho para que acontecesse dessa forma, tinha que ser dessa forma, tudo que aconteceu, né? Para que hoje eu pudesse estar aqui testemunhando para aqueles que ainda têm dúvida, para aqueles que têm algum tipo de dúvida em vir para cá, em vir para a fonte da água da vida, buscar essa renovação na vida. O meu recomeço, ele está sendo mais bonito do que o meu começo, está sendo mais maravilhoso. E tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo, o aprendizado que eu estou tendo, o crescimento que eu estou tendo é maravilhoso. A alegria que eu estou tendo em poder ir em cada reunião, né,
é uma coisa que é uma alegria que não tem explicação, só para quem está vivendo para saber. Então, irmãos, fica aí o convite, não percam tempo, aqui não vai faltar nada, o Pai, Ele vai provir de tudo, do alimento, né, espiritual, do alimento terreno, não vai faltar nada. Espero que meu testemunho sirva para aqueles irmãos que têm dúvida ainda, que o Pai está esperando, em nome de Al, em nome de Alcha, que venham testificar, venham se alegrar, venham fazer parte desse exército. Como diz o papai, é o armando o exército celestial. E assim seja feita a vontade do papai Alcha. Gratidão a todos.